Oi, pessoal, bem-vindos a mais um vídeo do canal. E nesse vídeo eu tô até gravando fora do dia que eu tenho costume de gravar para vir aqui falar com vocês sobre a fatídica campanha de marketing da Nike para a seleção brasileira. E aqui eu vou fazer uma análise completa da campanha. Algumas coisas eu concordo com todo o surto que está na rede social sobre essa campanha, mas alguns pontos também eu acho que é um pouco de exagero. E eu acredito que se não tivessem os outros problemas mais sérios, esses pontos nem seriam problemas na realidade. Nessa campanha, a Nike mais errou do que acertou. Os problemas que tiveram grandes destaques acabaram por também dar luz para outras questões que talvez passariam despercebidos caso esses problemas de grande repercussão, de mais destaque, não tivessem ocorrido dentro da campanha. Então, eu separei aqui para vocês os pontos da campanha que geraram mais debate, mais polêmica, e eu vou falar sobre cada um deles com vocês. E é legal eu fazer essa análise, porque como copywriter, como profissional de comunicação persuasiva, eu consigo fazer uma análise mais técnica da campanha. A primeira coisa que a gente vai falar aqui é sobre o famoso Vai Brava, que ficou famoso agora, depois da campanha, que antes disso ninguém tinha ouvido falar que o Brasil era chamado de Brasa. Eu, pelo menos, nunca ouvi nenhum perfil de grande repercussão, de meme, em nenhum momento. Eu não tenho Twitter, mas eu acredito que também no Twitter as pessoas não chamam o Brasil de Brasa. Então, esse caso aqui, esse termo vai brasa, é um erro gigantesco de pesquisa por parte da Nike. Dentro da comunicação persuasiva, a gente aprende que copy é 80% pesquisa e 20% escrita. E quando acontece casos assim, as pessoas errarem feio em relação a termos, colocando como se fosse algo da identidade mesmo de um lugar, sem ser, isso é um grande problema, é um erro de pesquisa. Eu não sei onde a equipe responsável pela campanha buscou informações e teve encontrou realmente um lugar que chegou à conclusão que o brasileiro chama o Brasil de Brasa. Eu realmente não sei em qual lugar que eles procuraram, que eles pesquisaram, mas isso representa um erro de pesquisa muito grande. E aqui é aquele básico que funciona. Agora, gente, é muito fácil a gente dar uma opinião, porque depois que o incêndio também já aconteceu, é mais fácil a gente dar opinião, a gente vê os pontos que deram errado, é o famoso debriefing, né? Quando você vai fazer a análise de um projeto e você percebe os pontos que deu errado. Então, agora, é fácil para a gente, como profissional que está de fora, falar assim, esse ponto aqui, sei não, isso daqui pode ser que o pessoal não aceite muito bem. Óbvio que tem as questões de aceitação do projeto, sempre tem um quê de dúvida se o público vai abraçar a ideia ou não. Todo profissional de marketing sabe que essa dúvida existe. Sempre fica aquela questão se as pessoas vão abraçar a ideia ou não. Só que, nesse caso aqui, é aquele básico que funcionaria muito bem. Na hora que a designer estava apresentando o projeto, ela falou sobre o Brasil com S. Poderia muito bem, no lugar do Vai Brasa, colocar um Vai Brasil e com o S em letra maiúscula, dando essa ênfase na identidade do Brasil, no que é o Brasil de verdade, aos olhos do Brasil e não aos olhos de fora. Porque internacionalmente as pessoas têm uma visão muito reduzida do que é o Brasil. E aí poderia usar esse Vai Brasil com S em caixa alta para reforçar a identidade do Brasil. E essa parte da campanha mostra muito bem que, às vezes, você não precisa buscar inovação, é você ir no básico que funciona, sem caçar muita firula, sem caçar, mudar muita coisa, especialmente nessa questão do futebol, que o futebol ele representa muito do que é a identidade do Brasil. Quando você mexe em temas que são de identidade, como é o caso do futebol e do samba aqui no Brasil, e se você vai para fora, nos Estados Unidos, por exemplo, lá é o futebol americano, basquete, esses elementos que são de grande identidade do lugar, eles precisam ser respeitados. Tem certas coisas que não dá para inovar. Você tem que ir no certeiro, que você sabe que vai dar certo. Tem certos pontos que não dá para inovar. E esse é um deles. Essas questões de terminologia, de cores, muito padrões daquele ambiente, não dá para mudar, não dá. Termos é muito difícil você colocar palavras na boca do povo. Então, nesse caso do vai brasa, fica muito difícil, fica muito difícil você
meio que forçado colocar uma palavra na boca do povo. De início, eu até achei que poderia fazer uma campanha bem humorada por cima disso, para tentar meio que descontrair a situação, mas precisa tratar esse tema com a seriedade que ele tem para não ter necessidade de remediar, ao invés de prevenir realmente. E sobre a questão da identidade, eu coloquei aqui para vocês, igual no caso da camisa, que deu aquele baita problema com a camisa do Brasil, que eles queriam colocar uma camisa vermelha, só que o vermelho não faz parte das cores identitárias do Brasil, que são azul, verde, amarelo. Isso é uma coisa que não dá para mudar, que não dá para inovar. Você precisa ir no padrão, você precisa trabalhar dentro daquele padrão, dentro daquela margem ali que o projeto te oferece, igual no caso do Brasil. Inovar em terminologias para tentar colocar palavras na boca do povo, termos na boca do povo, é muito perigoso. E nessa questão das cores também, as cores que são identitárias de um elemento, como é o caso do Brasil, das camisas do Brasil. Vermelho não faz parte da identidade do Brasil. Então não faz sentido colocar uma camisa vermelha como uma camisa da seleção brasileira. A gente espera encontrar vermelho na camisa da Inglaterra, na camisa da Espanha, mas não na camisa do Brasil. O segundo ponto que eu coloquei aqui é o uso da inteligência artificial. Eu não vejo problema algum em usar a inteligência artificial em campanhas de marketing. Só que o negócio é usar com sabedoria, usar da forma correta, usar com atenção, porque até a inteligência artificial avisa. Tal coisa é uma inteligência artificial e pode cometer erro. Então precisa analisar, precisa ser usado com muita atenção. Um canário de três pernas não dá para defender. O problema não é usar a inteligência artificial, é no quanto que você usa a inteligência artificial dentro de um projeto e a forma que você usa. Aí que está a grande questão. Usar a inteligência artificial em tudo, ou quase tudo, fez com que a Nike caísse no mesmo ponto que a Coca-Cola caiu na campanha de Natal do ano passado. E a Coca-Cola foi muito criticada porque usou inteligência artificial em toda a campanha de marketing. E aí a gente cai mais uma vez na questão da identidade. O Natal faz parte da identidade da Coca-Cola, do mesmo jeito que o futebol faz parte da identidade do Brasil. Então você espera que as campanhas de marketing vão retratar, falar, homenagear esses elementos de identidade, como é o caso do Natal da Coca-Cola e do futebol no Brasil. A gente espera que a campanha de marketing seja feita de uma forma mais cuidadosa, que tenha um carinho a mais, um cuidado a mais na hora de fazer a campanha de marketing. E aí você pega a campanha com erros no nível do canário de três pernas e, e cheio de inteligência artificial, com inteligência artificial usada do início ao fim, dá a impressão de um trabalho mal feito, de um trabalho que não teve a atenção e o carinho que necessitava. O terceiro ponto que eu coloquei aqui é sobre o logo da Jordan na camisa azul do Brasil. Sinceramente, esse foi um ponto que eu acho que é tempestade em copo d'água. Eu não vi problema nenhum na Nike querer decidir dar visibilidade para o logo da Jordan no lugar do seu logo mesmo oficial da Nike. Porque a Jordan é uma marca da Nike. E se a Nike, como patrocinadora oficial do Brasil e responsável pelos materiais esportivos, decidiu dar visibilidade para a Jordan e não para o seu ecossistema todo, no caso, colocar o símbolo da Nike, isso é um direito da Nike, ela pode fazer isso. Para a Nike, isso é até um risco, entre aspas, apesar da Jordan ser muito conhecido, só que o logo da Nike é mais conhecido do que o logo da Jordan. Ela fazer isso, é até um risco dela perder um pouco de visibilidade, e na hora que a pessoa vê o logo e procurar que marca aquela, que empresa é aquela, se ela decidiu dar essa visibilidade para a Jordan e não para o seu ecossistema todo, no caso, colocando o seu símbolo na camisa, tá tudo certo. Isso daí, para mim, é tempestade em copo d'água. É uma questão que, se não houvessem os outros problemas, para mim, passaria, eu acredito que ou passaria despercebido, ou não teria, algumas pessoas citariam essa questão, mas não seria uma grande questão como se transformou por causa das outras coisas que foram notadas também. O quarto ponto que eu coloquei aqui é a campanha muito focada em elementos clichês do Brasil. Realmente, na campanha, a Nike focou em muitos elementos clichês do Brasil. O futebol, o cachorro caramelo, música, dança. E a questão ali, além de ter usado os elementos muito clichês, é a forma que eles foram colocados. Então virou uma grande salada mista, uma grande bagunça, um grande caos, e tentou mostrar assim um Brasil divertido, animado, e só que esses elementos tudo junto, tudo misturado, virou realmente uma bagunça
e faltou esse cuidado na hora de retratar esses elementos, de retratar tanto os elementos clichês do Brasil, quanto focar em outros elementos que também fazem parte da identidade do Brasil e que não são muito conhecidos lá fora. Então, faltou nessa campanha trabalhar esses elementos clichês de forma mais ordenada e inserir outros elementos da cultura brasileira que não são muito conhecidos lá fora. Só que essa forma da Nike, a gente também precisa colocar a mão na consciência. Essa forma da Nike comunicar o Brasil tem muito do que a gente que está aqui comunica o nosso país. Quando você vai pesquisar sobre o Brasil, sobre a cultura brasileira, e você vai ter contato com a mídia, com alguns perfis grandes de comunicação, eles realmente jogam o foco mais para essa parte do Brasil que foi mostrada pela Nike. A questão da dança, do música e futebol, aquele horroroso todo. Isso é o que a gente comunica na maior parte das vezes. Quando uma empresa como a Nike faz isso, a gente também precisa colocar a mão na consciência que uma parte dessa culpa das pessoas enxergarem o Brasil da forma que elas enxergam é nossa, porque a gente realmente dá visibilidade mais para essas questões do que para outros elementos culturais do nosso país. Quem vem no Brasil já tem aquele estereótipo de alegria, diversão, bagunça. Eu acho que as pessoas que vivem fora acreditam que o Brasil é uma colônia de férias. E veem o Brasil mais dessa forma mesmo, e pegam a questão das favelas, do samba, pega mais esses elementos culturais que são mais mostrados, que recebem mais visibilidade até na própria mídia brasileira. O quinto ponto que eu coloquei aqui, os termos joga sinistro, alegria que apavora, que foram usados nas campanhas de marketing. Esses termos, sinistro, apavora, eles passam uma sensação, uma energia mais pesada, mais negativa do que uma energia positiva. Quando você fala sinistro, apavora, você tem a impressão mais de algo negativo do que algo positivo. Eu sei que esses termos assim, de gíria, fulano é sinistro, mas de forma geral, esses termos eles têm um peso mais negativo do que positivo. E aí, mais uma vez, a gente cai na questão da identidade. O Brasil, o futebol, como faz parte da identidade muito forte do Brasil, você espera que ele seja retratado com uma certa beleza. Até que o jogo é sinistro, você tem uma certa ambiguidade. Você pode interpretar tanto pelo lado negativo do que pelo lado positivo. Agora, uma alegria que apavora, esse apavora leva muito para o lado negativo do que para o lado positivo. Parece que é uma alegria exacerbada, é uma alegria que, ao invés de ser algo que contagia positivamente, é algo que repele. O futebol é uma das belezas do nosso país. Então, a gente espera que dentro de uma campanha de marketing, que ele seja mostrado com a beleza, ele seja exaltado com a beleza que ele possui, com o peso que ele tem, e o peso de beleza, de importância que ele tem para a identidade, para a cultura brasileira. E o sexto ponto, que algumas pessoas estão falando que na camisa azul tem um coisa ruim na frente, que está retratado de forma meio oculta, coisa ruim. Só que eu não gosto de fazer essas suposições, e assim, parece o desenho, mas eu não gosto de fazer essas suposições. Às vezes a gente começa a encontrar problema até onde não tem. Então, isso daí a gente passa. Eu não gosto de ficar fazendo essas posições. É muito perigoso também a gente ficar fazendo esse tipo de afirmação. Ah, é isso, é isso. Então, assim, poderia ter tido esse cuidado a mais no design para não passar a impressão de algo que talvez eles não queriam retratar. Poderia, mas eu não vou falar que, nossa, é isso, e que tal mercado, em tal setor, as pessoas têm essas. Não vou fazer isso, tem essas questões, em tal mercado, em tal setor, as pessoas têm essas questões por estranho ruim. Não vou fazer isso porque é muito errado e é muito perigoso a gente fazer esse tipo de afirmação. Eu já fiz copy para o mercado de luxo, como imóveis de luxo, hotéis de luxo, eu já fiz copy para esse mercado. E apesar do futebol dele não ser um mercado de luxo, mas para mim faltou na comunicação um pouco mais de sofisticação que a gente encontra na comunicação de luxo. Realmente, no meu ponto de vista, faltou um cuidado a mais, que elementos da comunicação de luxo, como a sofisticação a mais na escolha das palavras, na forma de comunicação de certos elementos culturais, faltou um cuidado, um requinte a mais por parte da Nike. Essa campanha ela mostrou a importância
que tem o copywriting, a comunicação persuasiva, a escrita persuasiva dentro de uma campanha de marketing, tanto na escolha de termos, quanto na questão da ideação de projeto, como que uma campanha será executada, para que ela chegue ao público com a menor porcentagem possível de críticas, de reclamações. As pessoas erram no básico, e isso também é uma questão que a gente, como profissional de escrita persuasiva, a gente precisa tomar muito cuidado, que mesmo com anos de prática, você pode correr o risco de errar no básico. E um básico que, na hora que chega para o público, pode dar esse alvoroço, esse problema todo. Então, essa campanha ela mostra a importância da comunicação persuasiva e o quanto que a gente, profissional de comunicação persuasiva, como no meu caso, copywriter, precisa ter cuidado com o básico que a gente aprende lá no início. Então, a questão de pesquisa, sobre a forma que você vai estruturar a comunicação de um projeto para que ele seja valorizado e bem aceito pelas pessoas. E um ponto que eu não estou vendo as pessoas falarem, mas que eu percebi também, é que, por mais que dessa vez tenha dado errado, é bacana a gente olhar essa questão da Nike e perceber que, pelo menos no meu ponto de vista, que a empresa dá uma certa liberdade criativa para os seus funcionários. E eu vejo isso como algo positivo. Eu sei que dessa vez a campanha deu errado, em sua maior parte deu errado, e as pessoas não abraçaram a maior parte das ideias. Só que eu vejo como algo positivo, porque no momento que der certo também, é muito por essa liberdade criativa que a empresa oferece, que a empresa dá para os seus funcionários. Pelo menos no meu ponto de vista, essa questão da campanha da Nike mostra que a empresa dá uma certa liberdade criativa para os seus funcionários. E eu vejo isso como algo muito positivo. E eu quero saber de você, o que você achou dessa campanha, tanto se você for um profissional do marketing e quiser falar sobre isso, quanto você que está de fora e não entende talvez nada de marketing, mas tem a sua visão como brasileiro, o que você como brasileiro achou dessa campanha. Coloca aqui nos comentários que eu vou amar saber. E não se esqueça de curtir este vídeo e de se inscrever no canal. Essas duas ações vão me ajudar muito para que o canal cresça e para eu entender que esse vídeo é bom, que você gostou do vídeo e para o YouTube também entender que é bom e ele entregar para mais pessoas. Um beijo e até o próximo vídeo.